forma desequilibrada, precisamente colocando uma ênfase excessiva na esfera social e política e negligenciando a económica. Isto, quando vi esta apresentação, convocou-me logo a frase polémica do Primeiro-Ministro, que acabou por marcar todos estes anos de ajustamento, de que vivemos acima, andamos a viver acima das nossas possibilidades. E era isso que lhe perguntava, andamos a viver acima das nossas possibilidades, é necessário ajustar a despesa social? Bom, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite por estar aqui presente. Muitas coisas que aqui o Joaquim disse estou de acordo, outras nem tanto, mas deixe-me só começar por um aspecto. De facto, as políticas públicas são o instrumento que o poder político tem para intervir na sociedade, portanto, intervindo nas três esferas que ainda há pouco ele referiu, a económica, a social e na política, obviamente. Estou de acordo que é uma extração de recursos e depois que são aplicados para essas políticas públicas, mas essas políticas públicas revelam preferências dos decisores, revelam preferências políticas e opções políticas. E nesse aspecto tem a ver com a sociedade como um todo, como ela está organizada, quais são as suas preferências, como está dividida nas correntes de opinião, que se traduzem depois em opções políticas. Bom, isto para dizer o quê? É que a decisão política tem muito a ver com as preferências, ou se quiserem, noutra linguagem, com a ideologia. Alguns exemplos. Nós hoje temos um problema da segurança social, mas que nós já o detectámos há 30 anos. Eu recordo que fui Secretário de Estado da Segurança Social em 86, 87, já se falava no problema da segurança social. Houve depois um famoso livro de branco da segurança social nos anos 90, que também não conduziu a nada. E isto por falta de consenso na sociedade portuguesa para tomar medidas. Preferências políticas, ideológicas, puras. Bom, políticas públicas. Saúde, já agora, porque o Joaquim ainda há pouco referiu o problema da saúde. Eu acho que nós, para o futuro, eu oxalá faço votos para que daqui a 20 anos não olhemos para trás e digamos da saúde aquilo que eu estou a dizer da segurança social. Ou seja, temos problemas de fundo também, não são os dois únicos setores, há outros, mas estes são dois tocam com a população, tocam exatamente com estas despesas sociais, onde há muita coisa a fazer e onde há que encontrar soluções que sejam minimamente consensuais na sociedade portuguesa. Quando digo minimamente consensuais, estamos uma linguagem eufemística, mas em termos mais práticos. Há opções políticas que a sociedade tem que validar através dos partidos políticos. Bom, e a saúde é um deles. Aliás, ainda ontem o Ministro levantou uma questão que era do financiamento. Eu acho que há outras questões, não só aquela com certeza é evidente, mas há outras que passam por políticas públicas. Por exemplo, nós assumimos o Serviço Nacional de Saúde como um sistema de acesso generalizado, livre, tendencialmente gratuito. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. A questão que nos interrogamos é se há recursos e de que forma é que aplicamos esses recursos para dar esse bem. Por exemplo, uma política pública, que eu já venho a referir há muito tempo, o Estado tem que prover um bem que é o acesso a cuidados de saúde, de uma forma generalizada. Tal como diz a Constituição, em princípio não tenho nada contra. Há uma discussão a fazer se há recursos para isso, mas eu até sou favorável. A questão é que o Estado pode e deve prover esse bem, mas se calhar não tem que o produzir. Ou se calhar não tem que o produzir todo. E se calhar é uma política pública que devia ser discutida, mas que encontra aqui o quê? Encontra aqui clivagens de alta a baixo no que diz respeito aos dois principais correntes de opinião que temos em Portugal. Portanto, é bom que tenhamos isto presente para... Bom, em relação à questão que me colocou, eu não quero fugir dela, e eu não vou ser muito longo para dar aqui aos meus colegas a possibilidade também de falarem. Era inevitável algumas das medidas que foram tomadas, ou as medidas que foram tomadas. Porquê? Acumulámos, numa linguagem mais técnica, desequilíbrios excessivos que nos impediam de continuar naquela senda. Quando o nosso desequilíbrio externo tem aquela expressão, ou desequilíbrio orçamental, significa que tínhamos que recorrer à riqueza, a recursos que são gerados fora do país e que são transferidos para aqui pela via do endividamento. Isso tem limites. Nesse aspecto, aquilo que foi feito, como eu costumo dizer, fizemos coisas certas. Se calhar não fizemos as coisas bem. Porque há uma diferença entre fazer coisas certas e fazer as coisas bem. Portanto, há coisas que eram inevitáveis fazer, porventura podíamos fazê-las de outra forma. E há coisas que não fizemos. Como, por exemplo,
a reforma do Estado, que é um dos aspectos importantes. A reforma do Estado, deixe-me dizer, só para lançar aqui também mais uma discussão, tem, digamos, aqui duas facetas. Uma faceta que tem a ver com introduzir eficiência no Estado, retirar custos de burocracia e outros às famílias e, sobretudo, às empresas. E, portanto, essa reforma do Estado, a meu ver, não pode ser feita por medidas horizontais, tipo, vamos cortar X em todos os ministérios, porque tarde ou cedo são medidas que vêm de novo, a situação não é resolvida, mas sim por medidas verticais, em que temos que analisar setor a setor. Há setores onde, porventura, tem que até aumentar, outros têm que se manter, outros têm que se reduzir. Portanto, precisamos de uma estratégia para isso. Bom, e há outra faceta, que é essa mais de fundo, que é qual é o papel do Estado. E isto tem a ver diretamente com as políticas públicas. Qual é o papel do Estado? O Estado tem basicamente três grandes funções, penso que estamos todos de acordo. Funções de soberania, que são aquelas que todos nós concordamos, defesa, justiça, relações exteriores, finanças, etc. Tem funções sociais, saúde, educação, segurança social, e funções económicas. Qual é o papel que o Estado, enquanto decisor último, que é veiculado pelo partido político ou pelos partidos políticos, qual é o papel que o Estado pode desempenhar em cada uma destas? E numa dessas funções, a função de distribuição, não é? Vimos aqui na apresentação do Dr. Joaquim Aguiar que está sobrevalorizada para aquilo que são os recursos públicos. E nesse sentido passava aqui a palavra ao Mário Centeno para um comentário inicial global neste sentido no sentido de refletir sobre se é de facto, portanto, houve aqui uma identificação da causa dos nossos atrasos em fatores como o endividamento, a demografia e uma preferência excessiva por uma sociedade de modelo distributivo, ou seja, um modelo de proteção social excessiva. E eu perguntava-lhe se é aqui que tem residido o problema dos nossos desequilíbrios. Bom dia e obrigado pelo convite que me foi dirigido para estar aqui presente. E eu vou tentar ser muito breve. Eu acho que é importante interagirmos. Enfim, não estou completamente de acordo com a leitura política, mas não tinha nem sequer que estar que o Joaquim elaborou. Tenho divergências maiores, devo-lhe confessar, com a leitura económica. A economia portuguesa, e já vou referir onde é que eu vejo os estrangulamentos. A economia portuguesa tem um problema de crescimento que é quase secular. Este problema está enraizado naquilo que são as instituições que regulam e regem os incentivos dos agentes económicos em Portugal. Em termos meramente aritméticos, a produtividade total dos fatores em Portugal está em desaceleração desde o final dos anos 80. Todas as estimativas que eu conheço sobre isso provam que, desde essa altura, a capacidade que a economia portuguesa tem com os investimentos que faz, públicos e privados, de ter retorno económico, está em desaceleração. E é este problema que nós temos que enfrentar e que, obviamente, enquadra a capacidade que temos de fazer políticas públicas que não são todas despesistas e que não podem ser analisadas apenas do ponto de vista do custo direto que elas têm. Porque elas têm uma lógica e uma razão de ser. Algumas delas estão precisamente a justificar a tal desaceleração da produtividade total dos fatores que é secular e que a economia portuguesa enfrenta. E algumas dessas políticas públicas têm a ver com fatores de crescimento que são absolutamente essenciais para Portugal. A questão da educação, desde logo, é para mim o fator mais relevante dos entraves ao crescimento na economia portuguesa. Nós estamos todos ufanos, nestes últimos tempos, à custa de algum investimento
em educação, termos a geração mais qualificada do país. Acontece que essa geração, em termos de taxas de sucesso de graduação, no ensino secundário, para não ir nem sequer mais longe, está a 20 pontos percentuais abaixo da geração